Tudo bem com vocês? Mais um chá comigo no ar. Hoje nós vamos falar como seu cachorro pode às vezes pegar sinomose e você não vê. Bem interessante hoje, hein? Algo que acontece e passa batido. E aí? Estão preparadas para isso? Hoje eu vou providenciar uma aula bem curtinha, ok? Bem curtinha. Eu tô aqui me organizando aqui porque eu fiz um cenário, mas o cenário não saiu adequadamente, né? Mas tudo bem, vamos com o que temos e está valendo, tá bom? Eu vou trazer para vocês aqui uma informação que é muito relevante, que passa-se batido, é porque as pessoas sempre pensam: meu cachorro não tem chances de pegar sinomose porque ele se encontra vacinado. Ou então porque simplesmente eu não tenho levado ele dentro de uma clínica, então tá tudo resolvido. Mas não é bem assim, ok? Tem outras coisas que interferem nisso. E entre elas é o que a gente chama, vulgarmente de contato indireto. E o que é esse contato indireto? São as coisas que nós chamamos dentro, não só da veterinária, mas do meio de saúde, todo mundo usa o mesmo termo, que é uma coisa chamada-se de fomites. Alguém sabe me dizer o que é fomites? É um nome assim meio esquisitinho, mas ele é muito importante. Eu só estou usando o termo, mas eu vou explicar o que é, justamente porque às vezes vocês podem ouvir por aí e não sabem, às vezes, Claro que também vocês podem saber, isso é claro. Mas como eu lido com todo tipo de pessoas por aqui, eu tenho que passar informação, mesmo que por mais básica e essencial que ela seja. E quem tá por aqui já sabe o que é fomite? Sim ou não? É muito importante isso. Muito. Tá? Através disso a gente vai desenvolver a nossa live do Chá Comigo de hoje. Ok? Hoje a Ava está fazendo trabalhos por aqui em que ficou mais fácil dela aparecer, sabe? Junto comigo. Então hoje ficou mais fácil, hoje não foi uma audio live aqui pra vocês, hein? Ok? Mas alguém sabe dizer sim ou não? Só responder sim ou não. Simples assim, sim ou não. Bem, indiferente de serem sim ou não, o Vácuo Ágil ele colocou que não sabe, mas indiferente de quem sabe ou não sabe, eu vou explicar o que é fomite, tá? Fomite são as formas indiretas. Aí a casinha falou que ela não sabe. São as formas indiretas em que, às vezes, o seu cão pode ter a doença. Um exemplo aqui, ó. O que eu tô querendo falar pra vocês, que é muito comum. Todo mundo pensa assim: meu cachorro está vacinado, tá tudo resolvido, eu levo no pet shop, lá tá todo mundo vacinado. Alguém já viu algum potinho de água em um pet shop, numa clínica, onde todo mundo às vezes vai lá para poder tomar água? Alguém já viu? Sim ou não? Um potinho abençoado com água para ajudar os cachorrinhos na hora que chegam, Ou às vezes nem é que tem esse potinho. Às vezes a pessoa chega no pet e ela fala assim: tem como pôr uma vasilhinha com água pro meu cachorro que ele está com sede? Eu cansei de ver centenas, milhares de vezes nos meus plantões, nas minhas, quando eu tava trabalhando o tempo todo direto, como só dentro de clínica, a pessoa fala assim: nossa, ele tá cansado. Nunca tem água nos pets. Olha, entre aspas, esses que você tá chegando e não tá tendo, que ótimo.
É muito comum esse tipo de coisa na clínica. E o que acontece? A pessoa vai lá, cansei de ver isso, entra dentro da internação, pega uma vasilha, limpa, coloca água e oferece para esse animal, tá? Mas essa vasilha saiu de onde? De dentro de uma internação. Pois é. Ou então, tem um cachorro numa praça brincando com um brinquedo, e aí você deixa o outro cachorrinho brincar com o mesmo brinquedo. A bolinha, por coincidência vermelha, não é à toa, tá? Então, quer ver uma coisa muito comum também? Essa é batata. Ela acontece muitas vezes muito mais com gato do que com cachorro. Oi, vizinha, tudo bem? Eu tenho que levar a Jade no veterinário. A Jade é uma gatinha. Você me presta sua caixinha de transporte? E aí? A caixinha de transporte. Preparem-se, tá? Ô, vizinha, eu não tenho focinheira. Aí as pessoas têm um Rottweiler. Me empresta a sua focinheira, porque eu vou ter que levar lá, né, o Brutus no veterinário. E a minha focinheira estragou. Sabe assim? Focinheira, caixinha de transporte, né? Brinquedos, caminha. Entendeu? Todos esses objetos são possíveis de transmitir a doença de animais infectados para animais sadios. Paninho, caminha, tudo isso é possível. E a guia? Oh, e a guia? Nossa, a guia lá de casa do meu cachorro arrebentou. Vou pedir uma provisinha emprestada, porque eu tenho que levar ele lá no veterinário. Vizinha, meu cachorro fez uma cirurgia, vai ter que comprar aquele abajur de colocar na casa. Eu vi que você há um mês atrás, você tinha feito cirurgia também na Mel, né? Pois então, elas são do mesmo tamanho. Você ainda tem aquele colar aí? Porque assim eu economizo, não preciso de comprar. E aí? E aí? Aí é a hora, tá? Todo mundo só pensa assim, se o cachorro tá com o olho remelando, ou se minha vacina tá em dia, ou se o cachorro tá tendo uma diarreia. Essas são as coisas comuns. Mas as coisas indiretas são as mais comuns. Tem uma outra que vai doer. Cansei de ver. Eu já emprestei o colar elisabetano. Ah lá, a casinha falando, ó. Mas aí que tá, casinha. Eu falo que as duas vias existem. Eu já emprestei muito, olha lá, ó, Maria Eduarda falando. Existe, gente. As duas vias. O que eu chamo de as duas vias? Não tô. Você vai entender as vias. Imagina com a tia Zezé, tá? Olha lá, ó. E ela nem limpou depois. Existe a via do cachorro com quem eu tô pegando. Eu tô pegando uma caixinha de transporte para colocar meu gato. Existe a via de o meu gato tá doente e eu emprestar e o outro animalzinho ser saudável. Ou então o contrário, né? Também o outro animal do lado de lá não ser saudável e depois eu usar de novo, tá? Então, tanto de um lado quanto pro outro, ela pode existir, ok? Ah lá, mas a Maridade falou que ela higieniza tudo quando volta. A gente, às vezes, nem tem o hábito de limpar, sabe por quê? Vamos supor, seu animalzinho tá lá e nem sujou nada. Enquanto a gente não consegue ter a mente perceptiva e entender como funciona a parte preventiva, a gente não vai limpar, gente. E brinquedo? Chegou, às vezes, um cachorrinho daquela prima longe lá, que encheu o saco e foi na sua casa, né? Você não queria não, mas ela apareceu lá do nada e encheu o saco. Pintou lá na porta e bateu lá de repente. A famosa visita que não avisa que tá indo.
Aí ela leva a abençoada cachorrinha. Aí a cachorrinha começa a brincar com o brinquedinho da sua cachorrinha. E aí? Aí às vezes 2 bichos ficam juntos. Gente, o jeito mais fácil de adoecer, que as pessoas não entendem, uma coisa é quando você leva um animal para um ambiente em que ele é todo certificado. O que eu tô chamando de certificado? Ah, eu vou trabalhar e eu deixo meu animal. Tem alguns tipo hotelzinho, né, day use, que existe mais em São Paulo, em que o animal fica ali cedo, de manhã, e vai embora à tarde, na hora que o dono sai do serviço, tá? Nessa situação, os animais para entrar lá dentro tem que ter a carteirinha em dia, as coisas averiguadas, de pulga, carrapato, essas coisas assim. Aí o que acontece? Então, se você leva seu animalzinho para aquela situação, é uma situação que está mais controlada. Agora, veja bem, se você leva ele numa praça, aí vem um outro e fala assim, nossa, que bonitinho! Aí fica assim, ó, focinho com focinho, assim, ó. Que lindo. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês. Já existem experimentos mostrando que mais de 50% das pessoas, né, que já foram colocadas, não fazem nem vacina. Acham bobagem. Acham que tá dando muito dinheiro pro veterinário. E aí? Tá? Então, o que é a minha... O que eu quero levantar para vocês? Os contatos indiretos são situações em que levam a problema, tá? Porque as pessoas, de uma forma geral, elas já estão mais preparadas, quem cuida, para um mais normal. O que eu chamo de o mais normal? É aquele cuidado de, meu cachorro tá vacinado, o outro não tá, o outro tá esquisitinho, o outro tá na rua, tá? Ou se chegou numa clínica. Quer ver outra que eu tô lembrando de clínica? Meu Deus. A pessoa chega com um filhotinho. Aí vem uma auxiliar de veterinária lá de dentro da internação. Nossa, que lindo! Posso carregar? Posso tirar uma foto? E ela já tá ali já 8 horas, 10 horas do plantão dela. Quantos animais ela já passou e pôs a mão? Principalmente em filhote, né? O filhote que pega mais. Se é um adulto, é mais tranquilo. Mas e aí? Tá passando pelo processo de imunização. E aí? Já pensaram nisso? Já pensaram nessas situações? É a mesma coisa eu falo. Se o animal não é acostumado a ir num pet shop, ou se ele nunca foi num local, qual que é o melhor dia para se ir? Eu já dei essa orientação para algumas pessoas até que estão por aqui. Qual que é o dia melhor para vocês levarem o animal de vocês num banho e tosa? Vamos ver se vocês vão lembrar. Ou se vocês vão estar assim, agora ficou, já pegaram o gancho do que é o vômito e agora ficou fácil. E aí, gente? E aí, o que vocês me dizem? Vou só dar um recado, aproveitar embalo. Quem aproveitou... Ontem eu fiz uma consultoria online muito interessante sobre displasia. Só dar um alerta pra vocês, que a grande maioria das pessoas que eu sei aqui sabem que na consultoria online eu falo assuntos bem diversificados. E eu vou tirar do ar daqui a pouco, mas muitos de vocês eu sei que viram. Mas só quero dizer uma coisa. Todo mundo preocupa muito com a displasia, primeiro, né, com os animais grandes, igual foi ontem, né, falando sobre displasia em animais mais velhos, que era de um animal grande. Inclusive, ontem eu fiz uma consulta domiciliar de um animalzinho com uma situação como se fosse com isso, mas não era. É uma situação de dor renal. E o que eu quero dizer pra vocês? Cães pequenos também podem ter displasia, tá? Eu digo isso por quê? Porque presencialmente, né, ao vivo, tinham poucas pessoas assistindo. Eu nem vi depois que acabou, né? Quantidade de pessoas que viram depois.
Mas estou dando esse alerta para vocês, que já era até para eu ter tirado do ar, porque as consultorias, como é muito diversificada, elas não ficam aqui dentro, vocês sabem disso, tá? Então, saibam que cachorros gordinhos, pequenos, também possam ter, tá? Só esse gancho. Mas vamos voltar na história do banho tosa aqui, tá? Que dia que é o melhor dia para ir? Olha só, que legal. Maria Eduarda colocou no início da semana. Depois o Canil veio e completou, melhorou o que a Maria Eduarda colocou. Por isso que eu digo sempre para vocês que resposta idiota é que não é dita. Mesmo se não estivesse correto, a gente esclarece e entende o porquê. E não existe errado ou certo. Eu falo que tudo na vida existe o melhor para alguma coisa, tá? E depois o Canil colocou no primeiro horário no início da semana. Sim, tá? Eu sempre falo o seguinte, os melhores dias para levar um animal para dentro de um banho tosa é terça e quarta-feira, tá? Principalmente se for tosar, né? Quem tem cachorrinhos aí que tosam. Por quê? Porque é quando vai demorar mais tempo, tá? Então, por quê? Porque vocês estão pegando tudo mais parado, tudo mais vazio, com menos animais. Sempre a pessoa vai poder dedicar mais tempo ao seu animal, sim. Ao invés de fazer correndo, porque encaixou outra tosse, tem que terminar até não sei que hora para poder ir embora, senão perde o ônibus, tá? Então, o que acontece? Por quê? Aquele canil, aqueles negócios, tudo é importante. Eu lembro que eu tinha um hábito, quando eu tinha banho em tosa, que eu cheguei a escutar uma vez uma menina que trabalhava comigo assim, mas por que você faz isso? Porque quando a pessoa ela não consegue compreender que existem seres microscópicos muito fácil, né? Ela gripou, mas ela não consegue entender que ela gripou porque pegou, né? Que é um vírus, é uma coisa que a gente não vê. Ela sempre me questionava toda vez que eu fazia. É bobeira, não precisa, o fulano é saudável. Um dos produtos que tem de amônia quaternária, que eu gostava muito de usar, por exemplo, é o Vancide. Eu colocava em spray e toda vez que o animal saía, antes de entrar outro, eu passava em toda aquela gaiolinha que o animal fica preso, aguardando para passar por consulta. As pessoas elas não acreditam o tanto que essas coisas ajudam e é importante, tá? Ajuda muito. E aqueles produtos eles são um pouco corrosivos. Então, quando a gente tem aqueles canis que não são de inox, aqueles que são branquinhos ou aqueles outros, né? Aquele outro material lá, igual gaiola de passarinho como se fosse de ferro, elas vão ficando feias e vão querendo enferrujar por causa disso. Então eu tinha um trabalho extra, porque quando eu tinha meu pet shop era aquela gaiolinha. Então a cada 2 ou 3 meses eu tinha que vir repintando a gaiolinha toda, porque ela começava a ficar feia. Dava trabalho? Dava. Mas dava muito menos trabalho ver que entre um cão e outro as coisas estavam mais tranquilas e mais certas, tá? É muito importante essas coisas, porque sinomose, gente, é uma doença que até em animais vacinados eles podem vir a pegar. O vírus é danado. Assim como teve essa pandemia que tem subtipos, né? Vamos dizer assim, o vírus da sinomose também. E são mais ou menos uns 70 subtipos. São muitos, tá? E como são muitos, a gente tem muita variação de como eles são, tá? Rosana me colocou aqui falando que ela não estava conseguindo responder. Eu vi sua pergunta aqui, Rosana. Pode ser alguma coisa por aí, porque na hora que eu puxo o rolo da tela aqui, não aparece nada como se não tivesse respondido o seu, tá? Sai da live e volta. E fecha o Instagram e volta, tá? Porque às vezes, tem uma amiga minha que faz cursos aqui do Instagram. Ela faz um curso bem legal, que é
Eu uso esse nome pro curso dela, que é como se fosse o beabá do Instagram, tá? Ela literalmente ensina aquelas coisas mais simples para as pessoas. Então ela tem senhorinhas de 70 anos de idade fazendo, que é bem legal. Que ela acompanha como é que faz destaque, como é que faz bio, como é que coloca as coisinhas. Ela vem explicando tudo devagarzinho. E ela volta e meia, ela fala assim: nossa, tá tendo atualização hoje, agora ficou difícil. Então, às vezes, pode ser por isso que você não conseguiu responder, tá? Nas atualizações que existe aqui, que é muitas vezes constante e varia, tá? Então, fecha a live, fecha o teu Instagram, fecha ele no telefone e abre novamente. Aí, acho que você vai conseguir abrir aí e pôr as respostas aí também, participar, ok? O que eu tinha a falar pra vocês que é importante. Gente, alguém tem alguma dúvida sobre o que poderia transmitir a doença? Vou fazer a pergunta aberta pra vocês aqui hoje, enquanto eu tô olhando a minha lista que eu tinha deixado aqui no computador, pra ver se faltou alguma coisa que eu tinha que falar pra vocês. Deixa eu só dar uma olhada ali. Já me perguntaram uma coisa, só vou fazer essa explicação, tá? Foi uma pergunta que me fizeram essa semana, não cheguei a correspondê-la aqui não. Vou até responder no direct, mas mesmo assim eu vou responder aqui. Que me perguntaram o seguinte: se um carrapato picar um cachorro que tiver sinomose, olha a pergunta, sente o nível. E aí ele pegar e picar outro cachorro que não tem sinomose, ele pode pegar? Aí eu parei, eu pensei, e se eu for pensar como um fômite, que a gente fala questão de contato, teoricamente sim, tá? Mas eu acho essa possibilidade muito pequena de acontecer. A questão de contato com as coisas, né, objetos, é muito maior do que simplesmente um fato de um carrapato, tá? Eu acho que a gente está lidando com a exceção da exceção, né? E os fômites, de uma forma maior, ele é a roupinha, ele é a coleira, né? Ele é os brinquedos, ele é a água no pet shop, ele é a água dentro de uma clínica, né? Dentro de um consultório. A questão de abraçar o cachorrinho e pegar, né? De um animal para o outro contaminado. Essas coisas são muito mais importantes. E só tem mais um, que é muito importante, que eu não cheguei de cara a levantá-lo aqui, mas eu já cheguei a comentar algumas vezes para vocês em outras ocasiões, que é a situação dos nossos sapatos. Alguém já pensou que o tanto que os nossos sapatos são contaminados? Sim ou não? Se eu tô olhando se tem mais alguma outra coisa ali. Sobre fômite geral é essa mesma, a caixa de transporte. Essa é muito comum. Alguém já observou? Nossos sapatos são terríveis para giardia, por exemplo. Mais até do que sinomose, tá? Para situações de vermes, para situações inadequadas, o animalzinho vira ter uma diarreia, uma situação intestinal, porque eles dão aquela cheirada assim, o cachorro faz aquela festa, depois dá aquela fungada boa nos nossos pés, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês fiquem atentos, às vezes, por onde vocês vieram, que passaram, o que for. Não tô falando que a gente tem que entrar em neura, ok? Nossa, eu entrei em casa, já tirei o sapato correndo, ou o que for. Agora, se o meu cachorrinho, volta e meia, ele tá tendo recorrência, por exemplo, de giardia, fiquem atentas, tá? Por quê? Porque é uma situação que tem muito a ver. Já vi cachorro lamber o sapato da pessoa quando chega, umas coisas assim, tá? Vou dar um exemplo. Como eu fui visitar ontem, foi uma Rottweiler, a consulta domiciliar que eu fiz. E eu não gosto de usar focinheira. Eu usei um colar elisabetano. Assim que eu cheguei em casa
E como é uma fêmea, o lobão queria, porque queria cheirar o colar. Queria, porque queria cheirar o colar. E quando ele sente cheiro de fêmea, né? E olha que ele tá castrado. Eu tenho certeza que ele tá castrado, que foi eu que castrei. Não tem nada lá, não. Ele dá aquela parada assim, se bobear. Igual quando eu pego uma fêmeazinha no colo, né? Cachorrinha pequena. Ele para e fica, e cheira, e cheira, e cheira. Ou seja, se eu não... É claro que eu nem ligo, porque essa cachorrinha, quando ela faz isso... É uma cachorrinha que eu mesmo acompanho, eu mesmo que faço as vacinas anuais, tudo direitinho. Não vai na rua, tudo mais. Mas ele cheira na minha roupa ao ponto de molhar. De tanto que ele quer cheirar, tá? Então tem algumas coisas que aguçam, ou seja, que fazem com que o cachorro fique mais ali atento naquilo dali. Então, eu tô lembrando de uma postagem de uma seguidora, que é bem interessante, que ela colocou assim: seu cachorro cheira? É muito interessante porque os cães têm o hábito e eles gostam de cheirar as coisas, né? Automaticamente eles conseguem ver demarcação de ambiente, essas coisas todas. Então, o que eu quero dizer para vocês? Seus cães nas ruas podem cheirar as coisas? Sim ou não? Eu só vou levantar essa enquetezinha para vocês. Hoje essa live vai ser mais curtinha, hein? Seus cachorros ao passear podem cheirar as coisas na rua, sim ou não? E aí? O que vocês me dizem? Sim ou não? O que vocês acham? Ó, Maria Eduarda, não vale responder assim. Entendeu? Esse pessoal que já tá mais esperto, que já me acompanha há mais tempo, né? Que já tem aluno e tudo mais, já mata a pergunta. Por que eu tô dizendo isso pra vocês? Porque todo animal ele tem que ser instigado a cheirar. É importante pra ele, sim, tá? Agora, o que acontece a Lacazé falou, eu deixo eles cheirar. O que é importante eles vão cheirar. É normal, eles estão exercitando parte olfativa que eles têm muito forte, é bom. O que tem que tomar cuidado quando um cachorro cheira alguma coisa. Eu faço assim, tá? Só pra explicar pra vocês. Principalmente o lobão, o marujo é mais tranquilo. Mas ele cheira alguma coisa e ele fica ali, que eu puxo ele não quer vir, eu tiro, tá? Porque como ele fica muito tempo em algum lugar friccionado, não é coisa boa, ok? Só para que vocês entendam. Então, é uma metodologia boba, mas eu acho muito importante. Tá andando, dando aquela cheiradinha normal? Beleza. Se ele andou, parou num lugar, que você até puxou a coleira e ele empacou, tira. A gente não sabe o que é. Nós não estamos vendo. E se ele ficar muito tempo naquilo ali, depois nós podemos pagar a consequência, tá? Como que eles estão cheirando, a gente não sabe o que pode estar naquele lugar. A gente pode ter uma consequência intestinal. Ele pode lamber algo indevido, tá? Então eu falo, agarrou o nariz, não deixe, tá? Porque senão pode ter emoção. Agora, o cheiradinho curtinho, cheirou um pouquinho e já continuou? Beleza, tá? É simplesmente aquela questão de que eu tô reconhecendo o ambiente, tá andando, tá passeando. Aí tudo bem, tá? Então, vocês fiquem atentas a isso, tá? Porque é dessa forma que muitas cães viram pra mim e falam assim, nossa, onde o meu cachorro pegou sinomose? Só levo ele no parque de vez em quando, ele não vai onde tem animais doentes, né? Teoricamente. Vacina está em dia. E aí? E aí, pode ser aquele parquinho, sim. Tá? Lembrei de um outro fômite muito importante. Os abençoados. Esse nem tava na minha lista quando eu buscando pra poder lembrar pra vocês pra fazer. Os abençoados parquinhos. Alguém já viu aqueles parquinhos específicos pra cachorro? Que tem tipo uma portinha até pra pessoa soltar o cachorro ali dentro? Que tem areia, uns lugarzinhos, uns negocinho. Alguém já viu, sim ou não?
Aquilo ali é uma fonte péssima. Alguém já viu, gente? Tem algumas cidades que tem, tá? Às vezes, a Maria Eduarda já viu. Alguns lugares pequenos não costuma, às vezes, não ter. Quando eu morava no Rio de Janeiro, lá tinha, na Ilha do Governador. O famoso parquinho com a portinha lá, pra você poder fechar e soltar o cachorro ali dentro. Agora acompanhem comigo. Eu sempre faço essa mesma analogia, porque eu acho que é a mais fácil para vocês entenderem e a menos drástica. Então eu uso a mesma. Vocês já pensaram se será bom ou ruim quando eu pegar uma criança 3, 4 anos e levar ela para andar no setor de CTI ou UTI de um hospital infantil com criancinhas com a mesma idade dela, com pneumonia, com problema respiratório sério, problemas contagiosos de pele. E aí? O que vocês acham da ideia? E levar ela lá. E dar um abraço em todas as criancinhas. Porque ela tá indo visitar. Todas as criancinhas. O que vocês me dizem? Isso vai ser uma coisa interessante, boa ou não? Uma coisa é essa criança ir lá e vou visitar um priminho, um irmãozinho, visita um pouquinho, dá um abraço, até às vezes que seja ou não, mas nem é permitido. Quando a gente vai nesses lugares é permitido tocar o mínimo possível no paciente para que nós não levemos as coisas, mas também nós podemos pegar deles. Só que essa criança vai passar o dia inteiro lá dentro brincando com todo mundo e se divertindo, né? E abraçando todo mundo. Casinha falou, é uma péssima ideia. Então, por quê? Essa que é a minha pergunta. Levam um abençoado cachorro para dentro desses microparquinhos oferecidos pelo sistema do Planeta dos Macacos para colocar os cachorros lá. Por quê? O cabelo tá benção. Por quê? Por que ninguém se questiona e fica enfiando o cachorro ali dentro? É um ambiente que se torna um baita de um vômito, que é o nome que tem, né? A forma indireta de adoecer por situações de contato. Conseguem observar isso? O tanto que isso é importante? Ela tem um banquinho, tem uma madeira, tem um postinho onde todo mundo faz xixi. Porque do lado de fora, quando você anda na rua, passa os cachorros, passa um, passa outro, fica 5 dias sem passar, passa 10 no mesmo dia, depois passa um no outro dia, depois passa 100 no outro dia, depois fica uma semana sem passar nenhum. É variável. E dentro de um lugar só para pinóide desses cachorros? Me contem, o que vocês acham disso? Como vocês acham que pode ficar esse ambiente? Ok? Então, cuidado. Eu já tive uma vez um questionamento da pessoa virar e falar assim, então um cachorro não pode ir para uma creche? Creche é um ambiente controlado, tá? É ambiente controlado como? Vamos supor que a recreação tenha 5 animais. Amanhã não vai ter 50. Porque tem uma quantidade. Todos os cachorros têm que estar vacinados, né? Todos os cachorros têm que estar, naquele momento, saudáveis para frequentar. Não é só estar vacinado. Agora, na rua, naquele abençoado parquinho, quem me garante que animal que está entrando ali dentro? Não tem como, gente. Possível. Aquilo ali é uma casinha para dor de cabeça. E um vômito indireto, que acontece muito. Eu lembrei desse aqui agora. Eu não estava lembrando dele. E esse passa batido por muitos. Quando as pessoas resolvem fazer a vacina da campanha contra a raiva nas prefeituras. Aí o abençoada mão do carinha ou da moça lá
que tá treinando lá para espetar cachorro com agulha, se torna um fômite feroz. E o que aumenta principalmente, por exemplo, logo de tosse dos canis, meu Deus, é batata. Toda vez quando tem as campanhas no Planeta dos Macacos, na semana seguinte, vem cachorro com diarreia, vem cachorro com tossino, é o que mais tem. Cachorro que não começa de repente a querendo comer, até porque às vezes como foi feita a vacina, e outros 500, né? Mas tô falando só dos fômites, tá? A mãozinha daquela pessoa se torna um fômite, porque ela vacinou 50, 80 cachorros num dia. Alguém já viu as campanhas de vacinação no Planeta dos Macacos? Por aí na cidade de vocês aí? Sim ou não? Alguém já viu? Alguém fazendo lá vacina numa praça, o que for? Casinha, eu te amo, mas você foi muito boazinha, nem troca as luvas. Todas as vezes, quando eu vi no Planeta dos Macacos as campanhas, não vou mentir que tem um tempo que eu não vejo, tá? Mas todas as vezes em que eu vi, eu nunca vi ninguém usar luva. E eu nunca vi em nenhuma praça, né? Porque normalmente tem praças, né, que colocam postos, né, no Planeta dos Macacos. Eu nunca vi ter nem onde ter uma torneira pro abençoado, a pessoa que tá ali voluntária, fazendo aquele trabalho, que eles são voluntários, né? E eles são voluntários porque eles querem aprender a dar injeção. Então nada melhor do que um monte de cachorro para espetar pela primeira vez, né? Ter uma torneira ali, o que for, né? E tá aí Maria Dourada falando, eu nem nunca vi, né, álcool. Gente, eu vou melhorar pra vocês. A história de álcool, pra usar álcool 70 como se fosse pra fazer uma desinfecção de mão, mais comum agora, até das coisas que aconteceram pós-pandemia. Ninguém ficava usando isso como condição normal pra fazer as coisas, não. Tá? Minha mãe lavava os nossos pra tomar vacina desses lugares. A minha mãe levava os nossos pra tomar vacina desses lugares. Eu já levei com a minha mãe quando eu era criança. Já levei várias vezes, junto com a minha mãe, com meu pai, até sozinho. E depois que eu comecei a cair a ficha de como funciona as coisas, como que se adoece, eu percebi que o custo-benefício era ruim. Porque se a gente pensa no valor da vacina e quanto que custa essa vacina no ano, vou falar assim, vou juntar aqui os centavinhos para comprar a vacina, o risco para o animal é muito grande, né? Então, eu tô levantando só a situação, a hipótese do fômite, né? Que é a mão realmente da pessoa como um contato indireto para adoecer, tá? Porque se esses animais... Gente, mais de 50% dos animais realmente não tem vacina nenhuma. Às vezes eles vacinam apenas contra a raiva e acham que essa é a única e a mais importante. Então eles carregam tudo. Nem passam algodão com álcool no animal antes de aplicar a injeção. Eu tô rindo, Maria Eduarda. Essas campanhas no Planeta dos Macacos são feitas por pessoas que às vezes entraram em um curso da área de saúde e elas estão ali para treinar. Elas querem treinar, tá? É claro que algumas vezes eu tô um pouquinho mais evoluída, sim. Mas eu lembro quando eu estava na faculdade, quem quer participar da campanha de não sei o quê? Não, eu quero que eu vou treinar, tá? Eu não vou mentir, a gente tem que treinar nos animais. Mas é mais fácil treinar com um animal, com um colega do lado orientando como faz, do que com cada um que chega com uma pessoa que não consegue cuidar e com um bicho no chão, tá? É sempre muito mais difícil, né? Então, o que acontece? Toda a situação ali não é boa. A pessoa não tem onde lavar a mão. Não existe infraestrutura no Planeta dos Macacos
Ah, tá. A prefeitura da cidade tal vacinou 200 mil animais. Falar que 200 mil animais parece ser muito, né? Como se fosse uma coisa muito alta. Mas vocês têm que lembrar que no nosso país tem só de cães pelo menos 65 milhões. Tá? É mais ou menos 130 milhões de cão e gato. Não, é mais. É 70% mais ou menos que é de cão e menos que é de gato. Então é tipo uns 70 e tantos milhões e uns 40 e poucos milhões de gatos. Luva para trocar entre um e outro. E é uma coisa triste do planeta dos macacos que eu vou dizer para vocês. A infraestrutura para fazer da forma correta ela existe? E por que ela não acontece? Porque passa um ratinho lá e leva uma parte da infraestrutura. Por isso que não dá para fazer da melhor forma. Tá? Então, a mão do carinha no planeta dos macacos, quando está fazendo aqueles processos de vacinação contra a raiva, é um fômite seríssimo. Vou fechar só com a última coisa para vocês. E adivinha quem mais é um fômite para levar coisas para o animal de vocês? As mãozinhas de quem? Quem lembra aí? Esse é o último, hein? Quem lembra aí? Qual as outras mãozinhas que são seríssimas para levar coisas para o animal de vocês? Pode responder, gente. Eu falo para vocês. Resposta idiota e aquela que não é dita. Eu tô aqui balançando para ver se vocês caem a ficha. Quem arrisca? Ou não quer arriscar não, porque eu vou arriscar e as chances de eu errar é grande. Quem não quer arriscar, quem quer, me contem aí. O que vocês me dizem? Que legal. Eu nem tinha pensado nessa não, mas essa também é importante, viu, Maria Eduarda? Sabia que essa é muito importante, que você respondeu, que é criança? Ontem a menininha, filha da moça da Rottweiler que eu tava olhando, ela catou um gato na rua. E ela falou que o gato, como se fosse o gato fosse dela. Então, ficou muito engraçado que ela pegou, tava carregando o gato pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Ou seja, uma criança é um fator real disso. As pessoas não conseguem observar por quê? Questão de carregar pra lá e carregar pra cá. A outra cachorra não tá bem. O gato lá rodando, que ela carregando um gatinho lá, que ela resolveu achar que fala que adotou. É um fator real, mas o fator real maior número 1 somos nós, veterinários. Tá? Nós, veterinários. Que às vezes, no mesmo dia, atendemos 40, 50. A quantidade de animais que eu já atendi mais em um dia meu de trabalho foram 46 animais no mesmo dia, tá? E naqueles mesmos animais, aí às vezes vem um filhotinho, às vezes vem um muito sério para ter que internar, por exemplo, com sinomose, tá? Eu vou contar uma coisa que eu fazia pra vocês. Vocês só não podem contar pra ninguém, tá? Eu fazia isso na penúltima clínica que eu trabalhei. Lá tinha 2 consultórios. E quando tinha filhotinhos, porque às vezes tinha muita gente, né? Aqui na clínica aparecia mais. Quando tinha filhotinho, eu tô lá atendendo. Às vezes tinha 4, 5 esperando, 6. O que eu fazia? Eu pedia, às vezes já até sabiam. Parte de recepção já sabia. Até os auxiliares. Voltou aquela cachorrinha tal pra vacinar a filhotinha. Eu falava, prepara a vacina pra mim. Eu dava a vacina pros auxiliares, pra elas prepararem pra mim. Elas já preparavam pra mim. Ela falou assim, prepara, deixa tudo bonitinho pra mim.
já pega o cartãozinho de vacina, já cola o selinho, já coloca a data que eu só vou chegar carimbando e assinando. O que eu fazia? Chegava o próximo, eu falava assim, Joaquim, próximo. Aí entra o próximo. Joaquim, só aguarda um minutinho que eu vou tomar água e já volto. Aí eu picava a mula, entrava no outro consultório, né? E deixava o Joaquim lá esperando, que é o próximo. E eu fazia já aquela vacina de uma forma rápida. Só que eram animais que eu já estava acompanhando há mais tempo, que já me conheciam com o meu trabalho. Então eu só confirmava assim, continuou tudo ok, tá tudo bem, tá comendo tudo direitinho, sem nenhuma alteração, puf. As meninas já pesavam esse animalzinho antes, então eu não deixava esperando na clínica esses animais de vacina para diminuir o risco de fômites e principalmente qual? Nosso, de veterinário, tá? Dele ficar naquele ambiente. Então, eu dava uma fugidinha e depois uma vacina ia embora. E simplesmente eu não deixava eles ali aguardando, porque é um estresse pro filhotinho às vezes. Tem filhotinho que não gosta de ficar no colo. Aí tem o tal de que ele tá ali, aí tem um do lado tossindo, aí na frente tem outro que teve uma diarreia, aí tem outro do outro lado que teve um sangramento nasal, aí teve um do lado que tá esperando uma autorização de uma cirurgia de emergência. Não é uma coisa para um filhotinho, tá? Então, o que acontece? Eu tentava diminuir esse risco para eles, né? Então, assim, nós veterinários somos principais fontes de levar e trazer não só a saúde, mas a doença também. Então, tem que ficar muito atento a isso. Olha só, o veterinário tinha mania de cheirar o focinho do Bruce. Ô, Casinha, eu vou dizer aqui, a Maria Eduarda pode confirmar por aí. Uma coisa que eu mais adorava, não é só de cheirar né, fazer até tipo de coisa de cheirar, né, mas tem uma hábito de cheirar, hábito de beijar mesmo. Mas eu adorava pôr os cachorrinhos no meu ouvido, que eu falava assim, pra eles me darem cheirinho no ouvido. Então eles me davam aquela fungadinha assim, e eu, ai, que bonitinho, dá cheirinho. Aí eu pus pra dar cheirinho no ouvido. Eles ficavam assim paradinhos assim. Eu sempre gostei de fazer isso, né? Mas é claro que os que se encontravam saudáveis, porque aqueles que se encontravam com coisas muito sérias, eu tinha que fazer uma remodelação de coisas. E dependendo do animal que estava internado, tinha que trocar de jaleco no decorrer do dia. E em casa, antes de chegar para ver os meus cachorros, eu já tinha que passar direto pro banheiro. É isso aí também, o cheirinho no ouvidinho assim, ó, eu adoro também. A clínica já tive liberado para falar que o dono que estava com o filhote esperava do lado de fora, porque tinha um cão com parvo dentro da clínica. É esse tipo de coisa aí. Então, o que acontece? Eu tinha muito essa situação que eu fazia. Então, o que acontece? O segundo consultório, quando não tinha um segundo veterinário no dia, era só para vacinação. Eu não usava para mais nada. Assim eu garanti que esse cachorro entrasse num lugar mais tranquilo. Ah lá, ó. O que a Maria Eduarda respondeu. Verdade, aprendi a cheirar a orelha da Pérola. Assim, Pérola gosta. Então também não só de cheirar, que a gente tem que cheirar, né? Pra poder ver as coisas do animalzinho, mas eu também adorava o cheirinho também que eles me davam no ouvidinho. Adoro. Então, desde pequenininho eu já ensinava eles a dar cheirinho. Eu falava dar cheirinho e eles poderem me dar um cheirinho no ouvido. E eu acostumei a todos que eu consultei ficar fazendo isso no consultório, né? É uma forma que a gente gosta de abraçar esses bichinhos, ok? Então, observem. Por que eu falei isso tudo pra vocês? Observem, criem um olhar mais perceptivo no local onde vocês levam os animais de vocês. As pessoas estão tomando cuidados ou as pessoas não estão cuidando de um mínimo necessário? Observem onde leva numa creche, aonde vai no pet shop. Observem, tá? Isso é muito importante. Porque vírus é vírus e a gente tem que evitá-los. Eu sempre falo o seguinte, como que eu faço a minha imunidade ficar boa? Não desafiar ela à toa. Eu sempre falo e repito isso. Vou dar um exemplo simples meu. Eu sempre falo o seguinte, nós nunca devemos sentir frio.
Se você está sentindo frio, você já ligou o seu sistema de imunidade, está sendo desafiado. Como tem uma nutricionista próxima de mim, muito capaz no que ela faz, ela me ensinou uma coisa muito interessante, que é o seguinte: toda vez que você está com sede, você já está desidratada. Porque você já ligou no seu cérebro uma chavinha, água, 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 porque já está faltando. Então, nós temos que pegar a água e tomar antes de ligar essa chavinha. Então, eu não tenho que tomar água quando eu estou com sede. Eu tenho que tomar antes de ter sede. Ok? Então, é a mesma coisa voltado para isso que eu estou falando para vocês. Eu tenho que ficar atento a o que eu faço no antes e não depois no processo. Tá? Beleza? Joia, meninas? Então, observem, passem mais, a ter um olhar mais, como é que eu posso dizer? Como se fosse de raio-x. Como que as pessoas onde vocês estão indo estão fazendo. Vê se elas estão tendo realmente aquele devido cuidado, né? Que é interessante. Porque desafiar a imunidade à toa não é interessante. Então, toda vez que nós sentimos frio, estamos desafiando o nosso organismo. Ah, mas eu vou ter que ficar averiguando e ficar aquela chata que olha tudo? Não. Mas o que acontece? Passem a observar, passem a ter reflexão. Ah, eu tô vendo sempre aquele lugar cuidando? Tudo bem. Tô vendo muita negligência daquele lugar que não tá legal? Se retire, vai para outro lugar, não entre nessa. Entendeu? Por quê? Porque tudo que a gente puder evitar para a saúde do nosso cão sempre será mais fácil do que o tratar. Evitar sempre é mais fácil do que o tratar. O animal não sofre, não dói no bolso e sai mais barato. Tá? Tá bom? E para quem está dentro, só um aviso agora. Nossa aula parou por aqui, terminei. Já estiquei demais. Mas quem não assistiu a aula do Guia de Inverno Canino e entrou agora na turma aí, né, na aula, que tá tudo gravado direitinho nesse curso lá, eu dei uma aula bônus dentro da turma fechada do Instagram, do nosso canal fechado do Instagram. Então, entraram pessoas novas na turma, mas não me pediram solicitação para entrar lá, tá? Eu vou acabar tendo que subir essa aula para a plataforma, porque tem gente que não quer pular para dentro da plataforma do Instagram, tá? Mas só para falar para vocês, né? Quem entrou até antes de eu dar aula ontem, enquanto eu dei uma aula ao vivo para as meninas lá, sobre R$2, 2 medicamentos. Inclusive, semana que vem, quarta-feira que vem, nós vamos ter outra aula, que eu vi um outro medicamento que eu não conhecia, que eu vou trazer para vocês. Vou trazer uma outra aula de outro medicamento, de medicamentos voltados para gripe, tosse dos canis ou pneumonia. Beleza? Gente, o dia tá lindão, 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 lindão. E eu quero agradecer a todos vocês que aqui estiveram, aprendendo a criar uma mente mais perceptiva e a pensar, coisa que o planeta dos macacos não quer que as pessoas despertem a entender que elas são capazes disso, tá bom? Fiquem com Deus e a energia do meu coração de Deus que chegue até você e te dê uma tarde abençoada aí. E amanhã, nosso Chá Comigo vai ser de manhãzinha, tá? Não vai ser na hora do almoço, não. Vai ser no nosso horário convencional normal, tá bom? Um beijo e fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.